Inversor de tensão pega fogo como esse aí da foto. Observe nessa foto que só o inversor pegou fogo, tá? A string box que está ali do lado, ele não foi afetada, mais nada foi afetado. Só mesmo o inversor. E essa é a pergunta. Inversor por si só, ele incendeia, como aí na foto? A resposta para você é não. Ou raramente isso daí vai acontecer. O inversor por si só pegar fogo. Depois da vinheta, acompanhe comigo. É um conteúdo muito técnico. Vale a pena você acompanhar até o final. Olha aí, gente. O que aconteceu então, já que raramente o inversor de tensão pega fogo? Bem, vou explicar para vocês o que aconteceu com essa foto aí, nessa foto, com esse inversor, qual foi o problema. Já adianto para vocês que foi um erro externo. Um erro, uma falha externa que atingiu o inversor e aí sim o inversor pegou fogo, tá? Não foi um problema interno. O inversor de tensão on-grid, ele raramente vai pegar fogo por conta própria. Tá? A chance é 1% dele vir com uma falha interna e incendiar. Muito baixo mesmo a chance do inversor pegar fogo. Muito, muito mesmo. Isso devido à sua tecnologia que protege o inversor, ou seja, o inversor se autogerencia e se autoprotege para que ele não pegue fogo como nessa foto aí. Certo? Ele tem proteções para oversize, ou seja, sobrecarga, se houver ali uma quantidade de potência maior do que o inversor suporta. Ele já dá a mensagem de erro, se desconecta, se protege. Se for acima da tensão ou abaixo da tensão, corrente contínua, corrente alternada, ele se protege. Inversão da polaridade ali, tensão e corrente invertido, positivo e negativo, ele se protege. Enfim, tudo que eu falar aqui, o inversor, ele por si só se protege. Então, falha interna, uma chance aí de 1%. E 99% são falhas externas. Então vamos entender aí. Observe bem que só o inversor de tensão ele foi atingido aí nessa foto. E observe que a parte da corrente contínua, né? Aqui, olha, essa parte aqui da corrente contínua, ou melhor, da corrente alternada, onde eu estou passando aí o mouse, essa parte aí, se você observar, ela não foi. O problema está nítido, que não é ali na corrente alternada. O problema foi na corrente contínua, que você observar ali, os conectores MC4 ali, na corrente contínua, estão todos desmanchados, derretidos. Vamos lá, o que aconteceu aí? Uma determinada empresa, a gente não precisa falar o nome de empresa nenhuma, fez a instalação, o cliente, depois de algumas semanas, entrou em contato falando que o sistema não estava rendendo. O sistema não estava rendendo, então a empresa mandou o corpo técnico para fazer a análise. E aí o que aconteceu? Eles desconectaram aqui no quadro, esse quadro branco aí é onde está o disjuntor. Tá? Ali tem um erro técnico que é a distância, geralmente 30 centímetros, está muito colado, mas não atingiu, né? Não atingiu ao lado. Desligou o inversor da rede. Pronto. Foi na chave seccionadora, que está aí do lado dos conectores MC4, também desconectou. Ou seja, o inversor ele estava totalmente desenergizado. E como assim, se não tem tensão contínua nem tensão alternada, corrente contínua nem corrente alternada, o inversor está totalmente isolado de energia elétrica? Não. O que acontece? Eles fizeram esse procedimento e entende-se que o inversor está pronto para você começar a fazer as medições, a manutenção que tem que ser feito. E aí eles foram ali no conector MC4, onde está chamuscado ali, e desconectaram, puxaram. Quando o técnico desconectou o cabo, formou-se então um arco elétrico que ocasionou o incêndio, fazendo então com que o inversor
totalmente fosse incendiado, como vocês estão vendo aí. Pois é, gente, arco elétrico é uma coisa que pode acontecer. Se o circuito tiver circulação de corrente, você desconectar, ele forma um arco elétrico, e esse arco elétrico tem capacidade de derreter ferro, igual uma máquina de solda. Ele corta o dedo de quem tiver ali com a mão ali desprotegida, sem o equipamento de proteção. Ele incendeia o inversor, como aí na fotografia. E aí, vamos lá. Então, depois que o incêndio, né, aconteceu, foram tentar analisar o que houve, por que tinha corrente ali. E ali viram que houve uma falha que não se sabe se é da engenharia ou de quem executou o projeto, quem montou. Porque colocaram strings, né, na mesma MPPT com quantidade de painéis diferente. Um exemplo, uma string com 15 painéis e a outra string com 10 painéis conectados em paralelo na mesma MPPT. E isso vai fazer com que haja uma diferença entre as grandezas elétricas, um com mais tensão e corrente do que a outra, e isso vai fazer com que haja corrente reversa. Então, na hora que o inversor foi desconectado, corrente contínua e corrente alternada, havia no paralelo ali dentro do inversor, o barramento que faz o paralelismo na mesma MPPT, aí ele tinha naquele momento corrente retornando de um grupo de painéis, de um arranjo para o outro, e ele vai lá no inversor e volta. Então, quando o técnico desconectou o conector MC4, havia corrente circulando e incendiou. E aí vem a atenção, você que é instalador, você que trabalha com energia solar, mesmo que você faça instalações esporádicas, assista comigo esse vídeo, preste atenção nisso, no que eu vou explicar do que você tem que fazer antes de fazer esse procedimento. Tá? Compartilha esse vídeo se for o caso, com grupos de instaladores, porque existem instaladores que o cara não tem nem um multímetro desses baratinho de R$20 na mala. Ele monta o sistema, liga tudo e corre o risco de ter problema ali e iniciar um incêndio porque ele não aferiu as tensões, não aferiu corrente, não consultou como estava a rede elétrica, a corrente, a frequência, enfim. Você tem que ter os equipamentos para você trabalhar, os instrumentos de medição. Não tem como muita gente, não é pouco não, gente. É muita gente que o cara vai lá, monta tudo, liga e ele dá a pura sorte de, né, executou ali, leu o diagrama, montou certinho e graças a Deus funcionou. Porque ele faz meio que no escuro, sem aferir as grandezas elétricas dos circuitos. E aí ele está ali colocando em risco o patrimônio, certo? Então, o que deveria ter feito? Anota aí. Um alicate amperímetro para corrente contínua. Antes de desconectar o conector MC4, era botar ali o alicate para verificar se estava tendo circulação de corrente. Haja visto que o projeto, né, lá tinha strings na mesma MPPT. Mais de duas strings, então se torna mais perigoso. Tá? Por que havendo corrente reversa não pegou fogo no painel lá em cima? Porque geralmente pega-se fogo nos painéis, porque a corrente está retornando. É porque quando você só tem duas strings, você tem a corrente que o circuito suporta. Então ele fica retornando a corrente reversa, mas aquele circuito suporta a corrente. Mas quando você tem 3 grupos de painéis, 3 strings na mesma MPPT, você soma em paralelo a corrente das 3, e aí nesse retorno nós vamos ter uma corrente, que essa corrente os painéis, a string não vai suportar e vai pegar fogo nos painéis. Nesse caso aí parece que não foi o suficiente. Estava dentro da capacidade da string. Então, só percebeu que estava tendo corrente quando puxou ali. Então, o que falta? Ter o instrumento de medição. Antes de desconectar, tem que medir tudo. Desconectou o conector MC4. Será que eu tenho corrente reversa? Quando você tem só uma MPPT com uma string,
ou seja, não coloca nada em paralelo, então você já tem certeza que não tem corrente reversa. Você tem tensão chegando, mas não tem corrente, porque a chave seccionadora está desligada. Então você está tranquilo, você vai lá, não precisa nem aferir, você sabe que não tem corrente circulando mais, a chave está desligada. Mas se tem mais de uma string na MPPT, tem que verificar. Olha que detalhe importante, eu tenho certeza, coloca aí nos comentários se você realmente praticava isso, se você tem a coragem de fazer isso. A maioria, 80% dos instaladores não se preocupam em medir nada, eles instalam e deixam lá e dão sorte, porque isso é contar com a sorte, certo, gente? Isso é muito importante. Isso, gente, é só um pequeno detalhe. A galera faz treinamento, o treinamento nem sempre ensina isso. Por isso eu insisto, nosso treinamento é completo. Eu falo com orgulho e com humildade que o nosso treinamento é o treinamento mais completo. Nós temos um módulo no curso Empreendedor Solar que é só manutenção. Como é que são os procedimentos para iniciar, como é que você coloca, primeiro na corrente contínua, primeiro na corrente alternada, qual o momento, como é que faz as medições, como é que eu tenho certeza que o meu aterramento está funcionando, está eficiente, como é que eu tenho certeza que o isolamento ali no cabo, o cabo está bem isolado, será que tem fuga que pode formar ali também um arco elétrico? Então, nós temos o curso que tem tudo isso explicando. Nossos instaladores, eles saem para o mercado sabendo como trabalhar. Então essa é o primeiro alerta. Se capacite. Você que já é instalador, que fez curso em outro lugar, mas não tem essa segurança, você vai ter todo o meu suporte, faça o meu jabá. Eu falo, olha, eu tenho certeza que você vai ser muito bem orientado, como é os nossos alunos aqui no nosso curso, e você não vai se arrepender, você vai ter um super treinamento, você vai estar fazendo investimento aí para o seu negócio, para a sua profissão, para a sua carreira, legal? E compartilha esse vídeo, porque tem muito instalador em grupos do WhatsApp aí, que os caras não têm noção do que eu estou falando, e acontece isso daí, olha, incêndio. Então eu vou deixar na descrição aí o link para você conhecer o nosso trabalho, ou em algum lugar aqui no perfil aí, se for em outra rede social. Forte abraço, tchau, tchau.